Pessoal, então, eu falei do método direto, né? Agora, falando do método indireto, então, como que é calculado? Então, você vai calcular a quantidade de, presente no plasma de substâncias como ureia, creatinina e ácido úrico. Por quê? Porque, em geral, quando você começa a acumular essas substâncias no plasma, né, ou até você ter uma diminuição na urina do paciente, isso indica que, né, o paciente pode estar sofrendo de doenças renais. Não é assim uma sentença, tá? Que pode, vocês vão ver que pode estar outras doenças afetando isso, mas em geral é um bom indicativo que a pessoa está sofrendo por algum problema de insuficiência renal, tá? Então, o primeiro então, que a gente utiliza então, também é a creatinina, tá? A vantagem então depende da dieta, tá? Mas a desvantagem então, que é relacionada à massa muscular. A gente tem vários métodos de análise, tá? Foi a primeira molécula que foi feita então uma análise para detectar foi a creatinina, tá? Em 1886 já tinha se desenvolvido então um método de calcular a creatinina presente no plasma sanguíneo. Tá? Então é bem antigo, tá, pessoal? Se não foi a primeira, foi uma das primeiras, pessoal. Na presença de creatinina, assim, indicativo de dano renal, foi o primeiro utilizado como indicativo de dano renal, foi o cálculo da creatinina, tá? Depois teve uma modificação em 1957. O método enzimático, então, o método JAF e o método enzimático são bem utilizados ainda, né? O JAF modificado. E o HPLC é o melhor, porém é o mais caro. Tá? Ureia. Quando o paciente está com insuficiência renal, a ureia ela acaba aumentando no plasma numa velocidade mais rápida comparado, por exemplo, com a creatinina. Tá? Então, era um bom indicativo também de doença renal. Tá? E só que ela pode ser alterada conforme a alimentação do paciente. Então, se o paciente tem uma alimentação hiperproteica, ele come muita carne, ou aquele cara de academia que come muita proteína, tá? A ureia vai dar aumentada naturalmente, tá? Não é um indicativo, então, de dano de insuficiência renal, tá certo? Método de análise, então, temos a ureia hidrolisada pela urease, está formando a amônia, então, que é quantificada, ou o método direto, então, para calcular diretamente a ureia, que utilizam compostos, então, são vários compostos que vão dar cor à ureia, tá? Vai ser um composto então, que se liga à ureia, que deixa ela com uma cor específica, e daí é calculada, então, essa cor específica, usando, por exemplo, o espectrofotômetro, tá? Ela pode ser utilizada, então, a amostra ela pode ser coletada através do soro, tá? Do plasma. Ela vai ter que, utilizar esse imunofluoreto, porque ela inibe a urease. Ou também pode ser utilizada a amostra pode ser obtida através da urina. Só que essa amostra aqui tem que ser diluída daí, tá certo? Porque senão vai vir uma quantidade muito alta, vai dar um erro como se fosse que o paciente está com uma quantidade muito grande presente, tá? A ureia, então, elevação da ureia, tá? Pode indicar doença renal, pode indicar terapia com esteroide, pode indicar desidratação, febre, pode aumentar a ureia, queimadura, terceiro grau, né, trombose da veia renal. Então, gente, várias coisas podem estar relacionadas com a elevação da ureia, não necessariamente doença renal, tá? E tem a diminuição da ureia também, tá? A diminuição da ureia, então, por muita água, né, hiperidratação, doenças hepáticas podem, né, é um indicativo, então, de problema, a baixa quantidade de ureia, então, pode ser relacionada a uma doença hepática, tá? Gravidez também, desnutrição. Então, a gente tem tanto a elevação como a diminuição podem ser calculadas e pode indicar, então, alguma patologia, tá? Ou não, né, pessoal? Se é uma dieta, por exemplo, hiperproteica, vai ter uma elevação da ureia, mas isso não é uma patologia. Ácido úrico, tá? Também pode ser utilizado, então, para teste de função renal indireta. O auricase, que é o teste enzimático, que tem até kitzinho né, já pronto, é usado mais rotineiramente, tá? Esse aqui, que você tem um conjunto de enzimas ali para você daí fazer
Na verdade, não é enzima. Isso aqui, o ácido fosfotúngico, túngítico. Nossa, é isso aí, tá? Ele acaba colorindo o ácido úrico, tá? E essa coloração, então, você lê no espectrofotômetro, porém, ele tem baixa especificidade. Ele pode colorir outras moléculas também, tá? Levando, então, um falso positivo, tá? E o HPLC, você pode calcular o ácido úrico por HPLC, o que é a melhor, tá? A melhor forma, só que, né, mais caro também, tá, pessoal? Não é todo laboratório que vai ter disponível um HPLC para você calcular isso. Você pode utilizar amostras então do soro, tá? Da urina, também tem que diluir, e líquido sinovial, que é líquido que presente nos tendões, tá? Por exemplo, o joelho, assim, aquele líquido que puxa a agulha do tendão ali, puxa e remove esse líquido sinovial, e você vai ter a quantidade de ácido úrico ali. Você pode utilizar então para medir se está normal ou não, tá? Valor de referências aqui, tá? A concentração vai variar, por exemplo, homem vai ter mais, em geral, mais que mulher, tá? Pessoas obesas também vai ter mais ácido úrico que pessoas mais magras, tá? E pessoas que possuem uma dieta hiperproteica vai possuir mais, né, ácido úrico que pessoas que não fazem esse tipo de dieta, tá? Então, elevado consumo de carne, frutos do mar, cerveja pode aumentar a quantidade de ácido úrico. Doenças renais, tá? Que daí, né, assim, é bem, que é o que nos remete nessa aula, né? É por isso que a gente está falando sobre ele, porque ele pode ser um indicativo de doença renal. E aumentação da produção de ácido úrico. Né, a elevação do ácido úrico, o que pode levar? Gota, no soro. Gota é aquela quantidade nas juntas, vamos dizer assim, que pode causar dor, causa um inchaço, pode causar dor ali. Que geralmente idoso tem bastante esse problema, tá? Inflamação, tá? Inflamações agudas. O ácido úrico ele pode ser induzida por fármaco, tá? Ela pode aumentar, fármacos podem aumentar a quantidade de ácido úrico presente na circulação. Hipotireoidismo, álcool, né, como eu falei, grande quantidade de álcool pode levar momentaneamente o ácido úrico, o que pode diminuir o ácido úrico presente na circulação, tá? O alcoolismo grave, tá? Ácido ascórbico, tá? Que é a vitamina C, defeito tubular renal, tá? Problema, então você pode, uma diminuição do soro pode estar relacionado então com algum defeito ali presente no rim, tá? Corticosteroide, tá? Pessoas então, que fazem utilização de corticosteroides pode reduzir então o ácido úrico, enfim. Ela pode ter várias substâncias ou várias patologias, né? Como por exemplo, esse defeito tubular renal que pode acabar diminuindo o ácido úrico. Então tanto a elevação como a diminuição, ele pode ter um motivo e pode então, se o médico está suspeitando de alguma coisa, ele utiliza essa elevação ou diminuição para tentar, né, comprovar sua hipótese. Por exemplo, se ele está suspeitando que a pessoa tem gota, mas tem uma diminuição do ácido úrico no soro, provavelmente não deve ser gota, entendeu? Então, aqui nós temos 3 substâncias, tá, que podem ser utilizadas então para testar a função renal, tanto a ureia como creatinina como inulina. Aqui então, quanto mais simples para as perguntas, melhor, tá? Acaba sendo que, né, a creatinina ela tem mais sim, tá? Por que ela tem mais sim? Por causa dessas duas coisas aqui. Ela tem mais sim para taxa constante e sim para facilmente medida. Só que a mais precisa, tá, é a inulina. Por quê? Porque ela não ela é filtrada livremente e ela não é nem secretada nem reabsorvida. Tá? Então acaba ela sendo, não é utilizada, tá? Mas porém ela é a mais precisa, tá? Mas acaba sendo então, devido à quantidade de sim aqui, a creatinina então é o padrão ouro, né? É o que a gente mais utiliza em laboratório para calcular, né, a função renal, tá? Calcular o GFR do paciente. E uma última coisa, então, a proteinúria, tá? Ela pode indicar também doença renal, tá? Você ter uma grande quantidade de proteínas presente na urina não é normal. Geralmente as urinas elas não são filtradas ou sofrem a reabsorção, tá? Em geral,
você calcula, então, proteinúria alta, né, maior que 4 gramas por dia, tá? Síndrome nefrótica, tá? Proteína é a presença de proteína na urina, tá, pessoal? Então, você pode utilizar a presença de proteína na urina também, então, como um índice, tá? Uma métrica para calcular dano no rim, tá? Uma métrica, então, porque, se está passando proteína na urina, porque não está com algum dano no glomérulo, que está permitindo que o rim, que essa proteína entre para a urina, tá? Que em geral ela é muito grande, ela não passa pelo glomérulo, o glomérulo não filtra as proteínas. Se está filtrando é porque está acontecendo alguma coisa de errado, tá? Aqui a gente tem então algumas coisas que podem estar acontecendo, dependendo do nível de proteinúria no paciente, tá? Em geral, quando se tem um mínimo, assim, em geral, proteinúria mínima é uma proteína postural benigna, que é só pela questão do... A pessoa está fazendo muito exercício, está bem hidratado, ou frio também, dependendo ali, você pode ter um pouco de proteinúria, chamada proteinúria benigna, que não tem relação a alguma patologia ou algum problema no rim, tá? Mas, em geral, a proteinúria moderada para cima, ela é complicada, ela, em geral, tem ali um índice de alguma patologia, tá? É o que eu acabei falando, tá, pessoal? Só a proteinúria glomerular, tá? Que é justamente isso tipo, o glomérulo não tá funcionando e acabar entrando proteínas grandes, tá? Na urina, tá? E os métodos, então, para calcular a proteinúria, então, temos os qualitativos, semi-quantitativos e os quantitativos. Em geral, são os fitas reagentes, então, são os mais utilizados, mais simples. Eles detectam semi-quantitativamente, então vai ter mais, tá? Então, uma métrica tipo, de calcular, tá? Ele é semi-quantitativo, você não tem um valor exato, mas você tem ali, tipo, mais, menor que mais, menor que mais, entendeu? Então ele é semi-quantitativo. Também pode estar presente, então, pode dar positivo, então, quando tem eritrócitos, leucócitos ou serinos na urina, tá? Detecta, então, de 5 a 20 mg de albumina por decilitro de urina, porque geralmente é a albumina que vai estar presente na urina, é a proteína, então, presente na urina. Outras formas, nós temos a turbidimetria, que a gente já viu em algumas aulas anteriores, tá? Você, dependendo da substância, então, vai ter várias substâncias que você pode medir por turbidimetria, tanto ácido utilização do ácido sulfosalicílico, tá? E o gluconato benzônico, tá? Ambos são utilizados para fazer a turbidimetria, só que o cloreto ele acaba sendo mais sensível, porém também é mais caro. E temos outros métodos também, pessoal, mas em geral o método mais utilizado para proteinúria, então, é a albumina usando fitas reagentes, tá? Esse aqui é só para questão de conhecimento, mas em geral a gente usa muito esse aqui, no caso para calcular a proteinúria, tá? Pessoal, a aula de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vai ter exercício no portal e se tudo der certo, não faltar na internet, a gente se vê de noite, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.